Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá meu irmão, olá minha irmã, graça e a paz maravilhosa do nosso bom Deus esteja com vocês em mais este dia. Que a paz do Senhor invada o seu coração, o seu Espírito Santo, que você seja poderosamente abençoado com esta palavra. Eu creio que será, que o Espírito Santo de Deus nos mova e nos guie para fazermos a vontade do Pai. Desde já eu quero agradecer a você por estar aí, mais uma vez, que Deus te abençoe. Quero pedir desculpa, meus irmãos, pela minha voz. Desde terça-feira passada que eu fui acometido de uma gripe fortíssima e de ontem para hoje ela afetou minha voz. Minha voz ela tá um pouco fanhosa, mas creio que dá pra gente compreender e a gente levar a palavra de Deus. O Senhor me motivou para poder levar essa palavra para vocês e eu sei que tem coisa boa por vir. E o tema é: você não é um acidente. Você não é um acidente, meu irmão. Você não é um acidente, minha irmã. Entenda bem isso. O livro que eu estou lendo, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, um livro muito bom mesmo. Eu estou amando ler ele. E Isaías 44, versículo 2, diz assim: Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Eu quero compartilhar com vocês algo sobre esse livro. Você não é um acidente. Seu nascimento não foi um erro ou um infortúnio, e sua vida não é um acidente da natureza. Seus pais não podem tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento, aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seu pai, você foi concebido na mente de Deus. Ele foi o primeiro a pensar em você. Você não está respirando neste exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ele determinou cada pequeno detalhe do nosso corpo. Ele deliberadamente escolheu o seu biotipo, a cor da sua pele, o seu cabelo e todas as suas características. Ele fez o seu corpo sob medida exatamente do jeito que queria. Também determinou os talentos naturais que você possuiria e deu-lhe uma personalidade singular. A Bíblia diz: Tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo. Sabe exatamente como fui feito e aos poucos como fui esculpido. Do nada até ser alguma coisa. Como um livro aberto, tu me vistes crescer, desde a concepção até o nascimento. Todos os estágios da minha vida foram exibidos diante de ti. Deus fez você, meu irmão, por um motivo. Isso significa que também decidiu a hora do seu nascimento e o seu tempo de vida. Ele planejou os seus dias antecipadamente, escolheu o momento exato do seu nascimento e da sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo de o meu corpo tomar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no seu livro antes que qualquer um deles existisse. Deus também planejou o lugar em que você nasceria e onde viveria para o propósito dele. Sua etnia, sua nacionalidade não é mera casualidade. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Planejou tudo conforme o propósito dele. A Bíblia diz: de uma só fez ele todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é arbitrário. Tudo tem um propósito. Amém. Meus irmãos, você não é um acaso. Você, por mais que você talvez não tenha sido planejado pelos seus pais, por mais que talvez você tenha vindo de um fruto de algum relacionamento em que foi apenas uma aventura, como as pessoas costumam dizer, você não foi um acidente. Você nasceu para um propósito de Deus. A cor dos seus olhos, a cor da sua pele, o formato dos seus cabelos, o seu biotipo, a sua nacionalidade, o local onde você nasceu, tudo Deus preparou com muito amor e com muito carinho. E temos um propósito no Senhor. Todos nós temos um propósito de vida porque Deus nos criou. Ele nos deu dons e talentos. Ele me deu dons e talentos. Ele deu dons e talentos a vocês. Para quê? Para o louvor da sua glória, para glorificá-los. Muitas das vezes nós pegamos os dons e talentos que o Senhor tem nos dado
e usamos para tão somente o nosso bel prazer. Usamos para nos enriquecermos, para a prática do mal, para fazermos coisas. Eu posso dar alguns exemplos. Pessoas que têm uma grande mente, mentes brilhantes, extremamente inteligentes, homens que, em vez de utilizarem isso para o bem da sociedade, o bem da humanidade, utilizam isso para roubarem, defraudarem e fazerem mal a outras pessoas. Pessoas que têm vozes maravilhosas, em vez de cantarem, glorificarem e louvarem o Senhor, ficam cantando músicas mundanas, músicas que tão somente incitam a prática sexual dos homens e das mulheres, músicas que usam perjúrio, falam até mal sobre a presença do nosso Senhor bom Deus. E Deus, meus irmãos, tudo que Ele fez e tudo que Ele criou é bom. Tudo que Deus fez é bom. Nós aqui, muitas das vezes, pelos nossos pecados, pelas falhas do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, dos nossos pensamentos, nós pegamos e transformamos aquelas coisas que Deus fez bom em coisas maus, em coisas que muitas das vezes nos afetam e afetam principalmente as pessoas que estão ao nosso redor, pessoas que não têm nada a ver com isso. E Deus, Ele nos fez, meus irmãos, com este grande propósito de glorificar a Ele, de santificar a Ele. E muitas das vezes nós nos sentimos perdidos com o nosso dia a dia, nos sentimos perdidos em meio ao caos, tentando entender e compreender por que Deus me criou, por que eu nasci de uma família assim. Geralmente os questionamentos vêm de pessoas que infelizmente não têm uma questão social tão boa, às vezes são pobres, moram em locais bastante complicados, e a pessoa diz: por que Deus me colocou no mundo? Deus me colocou no mundo para sofrer, Deus me colocou no mundo com a minha família numa situação dessa, de tristeza, de lamento, né? Isso também não vamos dizer que não acontece em famílias boas, famílias que têm boa condição financeira, pessoas que são ricas, né? Porque a incidência de pessoas que se suicidam mais são as pessoas da classe média alta, né? Pessoas que não têm um propósito, porque o único propósito de vida que nós temos é de viver ao lado do Senhor. Quando nós vivemos longe da presença de Deus, é como se nós tivéssemos um buraco negro dentro de nós, né? Que nada que a gente coloca preenche. Quando o homem, ele tão somente ele busca os seus prazeres, ele imagina que ele precisa comprar um carro novo, um carro zero, e ele vai lá e ele consegue comprar esse carro zero, ele consegue comprar esse carro novo. E depois que ele consegue comprar esse carro novo, ele sente que falta mais alguma coisa para a necessidade dele, então ele diz: eu preciso viajar para tal canto, e ele viaja. E ele vai conseguindo os objetivos de vida dele, aquelas coisas que ele traça como meta, mas nunca vai se preenchendo. Por quê? Porque esse vazio ele só consegue ser preenchido com Deus. Nós só preenchemos esse vazio de nossas vidas com Deus. Eu me lembro muito bem, há muitos anos atrás, há 12, 15 anos atrás, na minha juventude, quando eu saía para as festas, saía para as baladas com os meus amigos, e nós nos divertíamos mundanamente, bebíamos, né, dançávamos, e naquele momento era tudo tão bom, era tudo tão maravilhoso, né? Naquele momento a gente achava que estava abafando, que estava abalando, mas quando chegava em casa, que se deitava, aquele vazio batia dentro da alma, e eu sentia aquela dor, e muitas das vezes eu chorava, muitas das vezes eu chegava assim e dizia: mas o que está acontecendo? Eu tive uma noite tão maravilhosa, eu tive um momento tão bom, né, em que eu me diverti com os meus amigos, eu tive momentos maravilhosos, mas eu sentia, desde tão jovem, desde quando eu tinha meus 15, 17 anos, em que algo faltava em mim, algo faltava na minha vida para que me desse um direcionamento, para que me desse um propósito. E eu creio, meu irmão, que se você ainda não tem uma vida de propósito com Deus, você também sente isso. Quantas das vezes nós deitamos as nossas cabeças nos nossos travesseiros de noite, às vezes com nossas esposas e nossos maridos de lado, e choramos angustiadamente, sem saber o que é que está acontecendo comigo, mas eu tenho o meu lar, eu tenho minha casa, eu tenho meu marido, eu tenho minha esposa, eu tenho meus filhos, e o que é que me falta? O que nos falta é Deus, o que nos falta é nos aproximarmos desse Deus, para que a gente possa seguir o nosso propósito. O propósito tão somente de servi-lo, de adorá-lo, de levá-lo entre as nações. Porque todos nós temos esse propósito, temos essa missão que o Senhor Jesus Cristo ele nos deu, que é de irmos por todo este mundo e levarmos o Evangelho a toda criatura. Então, mesmo que você tenha sido concebido num lar que talvez seja totalmente desestruturado, Deus fez você com este grande propósito, meu irmão e minha irmã, para que você possa glorificá-lo. Aqui ainda diz desse jeito: ainda mais surpreendente, Deus decidiu como você nasceria. Independentemente das circunstâncias do seu nascimento e de quem fossem os seus pais, Deus tinha um plano
para criá-lo. E não importam quem sejam seus pais, bons ou ruins, indiferentes, ele sabia, esses dois indivíduos possuiriam exatamente a constituição genética específica para criar você. De acordo com o que tinha em mente, ele tinha o DNA que Deus precisava para formá-los. Então, meus irmãos, não se preocupem se talvez o seu parto foi um parto doloroso, se talvez a sua mãe morreu no parto, ou se talvez os seus pais não são pessoas tão boas, se sua mãe lhe abandonou, se seu pai lhe abandonou, se eles não lhe deram uma educação tão própria. Deus, ele simplesmente juntou esses dois indivíduos porque eles tinham o DNA perfeito para criar você, para que você pudesse vir ao mundo. E você tem um propósito com Deus. Todas essas coisas, todas essas labutas, eu passei por muitas dificuldades em minha vida, mesmo quando jovem, mesmo na minha fase adulta, e ainda passamos, né? Porque não estamos neste mundo aqui para viver no bel prazer e tudo bom. A gente costuma dizer que a vida do cristão é uma luta penitente, né? Tem que tomar a sua cruz e tem que seguir a Jesus e tem que suportar as coisas que esse mundo tem, né? Nós somos alvos, andantes, errantes, em que muitas das vezes as pessoas, por saberem quem nós somos, querem nos atirar essas pedras. Mas de todas as lutas e todas as dificuldades que eu passei na minha vida e que eu ainda passo, eu sei que é Deus forjando em mim um homem mais forte. É Deus forjando em mim para que eu possa suportar certas situações. E eu louvo a Deus porque em todas as situações difíceis da minha vida, o Senhor sempre esteve comigo. O Senhor sempre esteve de braços abertos comigo. O Senhor sempre esteve, meu filho, eu estou aqui, me procura, me busca, né? Eu estive muito mal esses últimos dias, né? Debilitadamente na questão da minha saúde. E eu estava triste porque geralmente eu gravo o programa na quarta-feira, né? E eu não tive condições de gravar o programa, minha voz não saía. E eu pedi a Deus, eu disse, Senhor, e agora o que é que eu faço? E eu estava há exatos poucos minutos atrás e minha voz ela deu uma melhorada. E eu disse para minha esposa, eu disse, eu vou gravar o programa, eu vou levar essa palavra, porque eu tenho certeza que Deus, ele vai mover o coração das pessoas, como também vai mover o meu. E eu estou tão alegre aqui de poder chegar para você, minha irmã, chegar para você, meu irmão, e dizer, você não foi um acidente, você não foi o acaso. Deus, ele te criou com um propósito. Você tem um propósito maravilhoso no reino de Deus. E o reino de Deus, ele é maravilhoso, meus irmãos. É um reino em que ele abraça as pessoas. É um reino em que ele dá vida às pessoas. É um reino em que cada vez mais e mais nós sentimos prazer, nós sentimos desejo por levar a palavra do Senhor. E ele diz assim, embora existam pais ilegítimos, aqueles pais que não são os nossos pais biológicos, perdão, e não existem filhos ilegítimos, mesmo muitos filhos que não tenham sido planejados pelos pais, não foram imprevistos para Deus. O propósito dele levou em conta o erro humano, até mesmo o pecado. Então entenda bem, as circunstâncias em que nós fomos concebidos, criados, e às vezes muitos pais chegam para os filhos e dizem uma palavra dessa tão dura, dizem, você veio fruto de um erro, você não foi um planejamento, mas não dê ouvidos a isso. Para Deus, tudo foi planejado. Deus, ele criou você nesse exato momento para que você pudesse vir ao mundo e você pudesse fazer a diferença. Não fique com essas coisas maquinando na sua cabeça. Não fique pensando, meu pai e minha mãe não queriam que eu nascesse, meu pai e minha mãe não queriam que eu viesse ao mundo, meu pai e minha mãe dizem que eu sou um peso para eles. Não, meu irmão, você jamais é um peso para Deus. Deus, ele teve o momento certo de te colocar. Assim como nós tivemos o momento exato de nascermos, nós também temos o momento exato de morrermos. Eu não sei, e nenhum ser humano pode chegar para você e dizer, você vai morrer daqui a 2026, no dia 5 de dezembro, às 17 horas e 3 minutos. Nós não temos esse poder de dizer isso, mas Deus sabe o último suspiro que você, meu irmão, vai dar, o último suspiro que eu vai dar. Então, tão somente nós devemos fazer como lá em Eclesiastes capítulo 12 diz, que nós devemos viver a nossa juventude para o Senhor. Devemos viver para a glória do Senhor e não pensar assim, eu sou tão novo, eu não vou perder meu tempo com esse negócio de igreja, não vou perder o meu tempo com essa coisa de evangelho. Não pense que nós, por sermos evangélicos, somos pessoas tristes. Não, somos muito felizes. Nós só temos práticas diferentes, coisas diferentes que fazemos. E isto é bom. Isto tanto é bom para o nosso corpo, como isto é bom para o nosso lado espiritual, porque a nossa festa e a nossa confraternização é sempre em prol do Senhor. Nós não bebemos, nós não fumamos, nós não nos prostituímos. Tudo isso degladia a nossa carne. E o que nós fazemos tão somente é o quê? É glorificarmos a Deus.
a nos alimentarmos, comermos um belo lanche, uma bela de uma pizza, podemos agradecer ao Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado por este alimento, podemos aproveitar com a nossa família. E eu quero trazer para você essa palavra de hoje. Entenda bem, Deus tem um propósito na sua vida. Aceite esse propósito. Chegue para você mesmo e diga: eu vou aceitar o propósito de Deus em minha vida. A partir de hoje eu vou viver para a glória do Senhor. Eu vou aceitar o Senhor Jesus Cristo. Eu vou procurar uma igreja, eu vou procurar um canto sério. Como eu sempre dou esse conselho, meu irmão e minha irmã, leia a Bíblia, pega as Sagradas Escrituras, folheia, leia ela, para que quando você possa chegar numa igreja, se essa igreja não for uma igreja séria, uma igreja verdadeira que segue as doutrinas bíblicas, você saia de lá e procure uma igreja séria. Tem tantas. Então, eu quero deixar para você esta palavra. Você tem um propósito e Deus quer você ao lado dele. Aceite ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e você verá como esse vazio da sua vida será preenchido. Ó Pai, eu louvo ao Senhor, meu Deus, por tudo e por todas as coisas. Louvo ao Senhor, meu Deus, pela saúde, louvo ao Senhor pela doença, porque em todos os momentos o Senhor está comigo. Eu peço perdão pelos nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Peço que o Senhor, meu Deus, traga sobre nós o principal, meu Deus, entendimento das nossas vidas, que é sabermos qual é o nosso propósito e aquilo que o Senhor quer para nós. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros e nos conduz, ó Pai eterno, a vivermos uma vida para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Toma de conta deste irmão e desta irmã, dá a eles o compreendimento de viverem uma vida ao lado de Cristo e aceitarem o seu propósito, que é te glorificar, meu Deus, e que o Senhor dê a eles o rumo e a direção de vida, sabendo, meu Deus, que só o Senhor preenche o vazio que tem dentro das nossas almas. Louvamos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, mais uma vez eu quero te pedir perdão pela minha voz, infelizmente eu estou um pouco enfermo, mas a palavra do Senhor foi pregada, foi anunciada e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele vai te mover. Tenham todos uma excelente noite, um excelente dia, uma boa tarde, eu não sei que horário você vai ver, mas que a graça do Senhor invada o seu coração. Leve essa mensagem para as pessoas, é só o que eu te peço. Compartilhe para que as pessoas ouçam sobre a maravilhosa graça do Senhor e sobre o propósito de vida que Deus tem para eles. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando o seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.